A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, em cima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra, e todas as coisas que há nela. E quando chegou em você e em mim, ele disse que era no sexto dia, e fez isto, e era muito mais que bom. E trouxe sobre nós sua imagem e semelhança, se agradou o Senhor. Que preocupação o Senhor tem para mim e com você. Você acha que essa história ia ficar desse jeito? Você acha que essa situação ia ficar pegajosa assim? Se ele disse que lhe fez a pincel, se ele disse que você foi algo mais lindo, muito mais que bom de todas as outras coisas que ele criou. Se tudo que ele criou, ele disse, estou criando, porque quando até mesmo era para ser o pecado, o fim, a morte, aleluia, do pecado adâmico, ele disse, vou deixar tudo aí sobre a terra, você vai ter que buscar seu próprio suor. Eita, Deus está falando que zona de conforto não os traz vitória. E por isso ele disse, já que deu esse passo, você vai ter que buscar com força os passos que eu vou te encaminhar, com suor, com esforço, com dedicação. Então esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, poderoso Senhor, Pai maravilhoso, glorioso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Vem, Senhor Jesus, envia teus santos anjos com ordens tuas, para que possa acampar nestes locais que está sendo para alguns sombrios, que parece que não está tendo saída, mas tu está enviando os teus anjos e colocando, sim, Senhor, o teu capacete para trazer pensamentos que edificam e pensamentos de paz. Pensamentos, Senhor, trazendo de estratégia, pensamentos de renovo. Jesus, nós estamos agradecendo que o Senhor enviou os anjos teus, que enviastes, aleluias, para que possa, assim como foi levado alimento para os profetas, quando estava na caverna. Aleluias, o Senhor enviou anjo, você está dizendo, eu estou enviando anjo, para te trazer um renovo de pensamento. E vai caminhar com seus pés, porque eu vou te dar força. E vai ter, aleluias, entendimento, que eu vou lhe dar sabedoria. E não é para desistir, é para marchar. Obrigado, Senhor, Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Faz um coraçãozinho para Jesus aí nas descrições, no comentário. Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com outra pessoa. Leva, porque Senhor Deus tem feito grandes coisas, tem, aqui no Nordeste fala acudido, tem socorrido muitas vidas. Irmãos, todos estão debaixo de oração. Você não sabe como a vida de um homem, de uma mulher que leva a palavra, que tem um ministério, que tem os talentos e os dons que Deus despeja sobre ele. O que eu despejo? Porque quando Deus dá é abundância, quando dá abundância ele despeja, ele não entrega um. Quem entrega um é humanamente, que tem medo de um empréstimo não ser pago de volta. Eita, Jesus já está falando. Tenha cuidado com o empréstimo. Aleluias, graças a Deus. Vamos para as espadas. Me alegrei. Cada dia que passa, a chapa esquenta e a gente tem que se alegrar. Aleluias, vai para suas lanças, porque a espada tem dois gumes, as lanças de um lado e do outro, ela corta, aí vai para lá e vem para cá. Tens bom ânimo, eu venci o mundo, lança sobre mim todo o fardo. Oh, aleluias. Eita, Jesus, quando fala, ele fala, lança sobre mim toda a tua ansiedade, lança sobre mim, sei que tu estás cansado. Aleluias, mas tem de bom ânimo, eu venci, tu também vencerás deste mundo que não é dele, mas está nele. E eu pedi ao Pai que lhe guardasse e enviasse os anjos do céu para acampar sobre essas trincheiras da sua estrada. Vamos para as espadas. Aleluia. Capítulo 13 em Neemias. Deus está falando em Neemias com nossas vidas essas semanas, dessa segunda quinzena de agosto. Glória a Deus. Olha só. Vem pra cá, em nome de Jesus. Vamos ser... Lembrei do meu pastor onde eu congrego. Vamos ser cirúrgicos. Mas Deus disse que comigo é do jeito dele, porque o dia tem 12 horas. Diz João. Aleluia, versículo 9.
Quem anda de dia não tropeça. Se tem 12 horas, tem é tempo para fazer todas as coisas. Ainda tem mais as 12 para o escurecer, porque dentro dessas 12 do escurecer, 7, 6, 8, eu não sei quantas você dorme. Deus diz: eu ainda envio anjos para cortar laço, quebrar arco, para que você acorda cheia de vida, mesmo com dores. Eita Jesus. Vamos, 3. Parte do primeiro. Aleluia. Diz assim, ó. O sumo sacerdote Eliasebe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre. Se fosse você, marcava, porque Jesus é assim. Depois da palavra, tu deita nela e Deus vai falar no profundo secreto. E todas as coisas você vai entender. Aleluias. Vai dizendo nos comentários, eu estou entendendo. Tá entendendo? Povo de Deus, amados e amadas, e povo terra. Aleluia. E depois construíram um muro até a torre de 100, dos 100, que consagraram, e até a torre de Hananael. Eita, só tem consagração aqui. Aleluias. E os homens de Jericó construíram os trechos seguintes. Isakur, aleluias, filho de Iri, construiu logo adiante. Vamos mais um trecho que eu gostaria que vocês entendessem. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Ressaná. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, ferrolhos e trancas no lugar. Marimote, filho de Urias, neto de Ercós, fez os reparos dos trechos seguintes. E o seu lado de Micelão, filho de Berequias, e neto de Mesabel, fez reparos ao seu lado de Zadok. O filho de Banaã também fez os reparos. Aleluias. E o trecho seguinte foi também reparado pelos homens de Tacoa. Mas os nobres, pega aí, da cidade não quiseram ajudar, se juntar ao serviço. E as portas de Jazana foi consertada por Joiada, filho de Peséia. E aí eu vou pular para vocês entender que Neemias fez questão de dizer que eles puseram batentes também. E depois eles disseram que tiveram as portas do vale, aleluia, a porta da fonte, aleluias, as portas das águas, as portas da expensão, a porta dos estercos. Mas eu parei no 15, na porta das fontes. Se vamos lembrar no trecho que quando Neemias volta e o seu rei Artaxerxes libera ele, ainda dá uma escolta, ainda dá despesa, é assim que Deus faz. Quando faz, ele dá completo. Ele aceitou e foi para uma grande missão. E essa missão, você acha que não deve ter dado ansiedade a ele, não? Eu acho que sim, porque todos os humanos possuem um pouco delas. Um em nível elevado se torna uma patologia e outros em níveis normais que traz um nervosismo e um pensamento de realizar. Eita, Jesus. E ele se confrontou com muitas coisas, mas antes deles teve outros emissários. Foi Zorobabel, aleluias. Foi Esdra, o sacerdote, para levar ensinamento, porque o povo estava espiritualmente tudo acabado. Que acabado é esse? Tudo lameado, tudo sem direção, tudo afastado do céu. Então Esdra teve uma grande missão. Zorobabel foi como governante ali na frente, levando um contingente de pessoas. Neemias foi, aleluias, logo depois, porque entre esse intervalo houve 60 anos, aleluias, glória a Deus. E Neemias foi o seguinte, para levantar as muralhas de Jerusalém. E essa nós sabemos muito bem que ele fez. Ele chegou em silêncio, não foi assim? Cercou aquele lugar, caminhou por 3 dias. Quem estava com ele foi fazendo o que estava fazendo sem perguntar nada. Porque quando Deus levanta alguém para caminhar contigo, você pode pedir uma ajuda, uma orientação, sem dizer a realidade do objetivo. Porque Deus, quando levanta alguém, é pessoas de confiança. Mas também quando ele arranca todos, ele arranca que não são de confiança para andar nessa jornada com você. E aí o Senhor me falou comigo sobre exatamente essas portas.
Eu fui entendendo que tipo de portas são essas, as portas do peixes. Aleluias. As portas das ovelhas. Essas portas das ovelhas, irmãos, são 5 entradas de porta, só para começar. E aí eu fiquei com curiosidade se daria alguns números que Deus confirma comigo. Passou um pouco, mas passou pelo número da tribo de Israel. Se eu contar com as 5, aleluias. E eu entendi que Deus queria continuar com o trecho. Então, tem as portas na qual ele determina, aleluias, que cada um teve a sua responsabilidade e o seu pedaço. Um trabalho em equipe para levantar as muralhas. E dentro dessas muralhas, que estavam totalmente destruídas, porque Esdras foi à frente para o templo. Aleluias. Contingente de pessoas para resgatar uma vida espiritual onde estava falhas espirituais, morais, uma baderna. Tá diferente desde hoje? Não tá, não. E aí Deus não desiste porque é projeto dele. O plano A foi todo o tempo. E eu e você estamos aqui por causa desse plano A, que ele disse que quando fez foi muito mais que bom diante de todas as outras criações. Ele vai perder? Não, porque ele é ganhador. Ele é vitorioso, ele é poderoso, ele é majestoso, imbatível, inigualável, invencível. É soberano, onipresente, onipotente, onisciente, onde vê tudo. Não adianta nós escondermos nada, não adianta fazer uma fachada, porque Deus vem lá e desnuda e fica sem vestes. Lembra? Adão saiu correndo, que as vestes fez com que ele se ficasse de vergonha. Então vai ter um momento que o Espírito Santo vai te contrair tanto para que você possa apresentar o Senhor e confesse. Porque não vai querer que o diabo fique toda hora no seu ouvido, empatando a caminhada para levantar as muralhas. Eiras. Porque há ataques espirituais, ataque na mente, ataque na carne fraca. E nesse posicionamento das fraquezas, que essas muralhas estavam todas derrubadas mediante que foram destruídas, aleluias, pelos opressores do povo de Deus, que destruiu não só o templo, destruiu as muralhas, as fortalezas da cidade. Deus está dizendo, olha, se eu estou colocando em você capacidades para que você enxergue em você as suas falhas e coloque muros e levante-os. Aleluias. E que muro levantado é esse? Da dificuldade, de uma grande obra, da tua pequena obra que você pode fazer centelha de processo, de contribuição a nível de equipe. Você é parte de uma parte. Eita, me lembrei agora quando a pessoa divide ações, né? Em vários pedacinhos de uma empresa, cada um fica com um pé. Tu faz parte de uma parte. E essas muralhas foram levantadas. E você pensa que não teve conflitos? Teve guerras. Teve oposições. E nessa caminhada que você tá, e era todos os seus compatriotas da palavra, povo da herança de Deus. Pense que mesmo dentro dessas missões, tanto Zorobabel como Neemias, eles falharam em algumas situações. Mas a grande obra foi dada continuidade. Algumas questões acontecendo no caminho. Mas o projeto maior, Deus, eu estou com você. Não pare, errou, levante a cabeça. Mas não faça deste erro paradinha de parque. Porque aqui não é lugar de descansar de parquinho. Quando estamos diante de uma obra, para você entender que as muralhas têm que ser fechadas, levantadas. Porque as opressões ou as opiniões contrárias que vai vir perto de você é para que você desanime. Não vá avante, enfraqueça. E se tratando de falhas morais, como está acontecendo aqui, tudo misturado, Deus está dizendo para mim e para você, atente-se. Porque tem situações que levam para a imoralidade. E quando tem a imoralidade, o Espírito Santo fica difícil atuar e o socorro do céu vem. Lembra do acode? Vem me acudir, vem me socorrer. Meu socorro vem do céu.
dos montes, de lá vem o meu socorro. Mas você tem que botar suas muralhas para serem levantadas, no qual o Senhor já lhe chamou para fazer. Se ele chamou para fazer isso, para assumir uma família, você vai ter que levantar suas muralhas. Que muralhas são essas? São as muralhas das suas deficiências. Você vai ter que levantar para se proteger delas. Ah, dos seus calcanhares de aqui, você vai ter que se resguardar e dizer assim: eu sei que carne não se governa, porque carne que governa, aleluias, este tempo fica sem domínio, e sem domínio o Espírito Santo sai. Eita Jesus. E aí eu vou lembrar agora de uma época de escola, vai assim, ó, você tem aquela turminha dos coleguinha e que já descobriu o horário que você lancha. Eita, Deus já tá falando. Você lancha, você tem um momento que você se recolhe, de 10 e 10 e tá de olho, que você abre a sua lancheira. Oi, na minha época, lancheira. A cantina, de vez em quando, passando um rapazinho vendendo sonhos. Eita, glória. E aí, neste momento, todos estão de butuca. Para no momento certo, querer ali, ó, tomar à força o seu lanche. Não é assim? Na sua administração das muralhas da sua vida atual, o inferno sabe os horários, os momentos. Você deixou seus amiguinhos tomar conta de você que vai ter um dia que você disse, opa, a merenda, chama merenda, irmão, no Nordeste. Olha. O lanche, você segura. Aconteceu comigo. Aleluia. E a maçã eu travei. Essa não vai bater na mão para derrubar. Porque se derrubasse, pegava o lanche para eles. Você vai deixar quem te domina é você, o dono da maçã, ou seus coleguinha que já sabe dia e hora? Deus está falando. Eita Jesus. Então conflitos vai vir, opositores vai vir. Segura a tua maçã. Segura a sua onda. Porque dono deste corpo, quem fez foi Deus. E se ele tem dono, este corpo tem dono, você segure sua onda porque não se governa. Seus amiguinhos governou você? Então, essa atitude, essa situação que quer te dominar e te roubar e te matar, não domina você. Quem domina você é Deus. E Deus colocou sobre você o Espírito dele, Espírito do Senhor, para habitar nele, para ter autodomínio, autocontrole. E o coleguinha não roubou todas as vezes a merendinha não, que eu fiquei esperta e não toma mais, bati a mão para tomar o meu lanche. Aleluias, porque até nisso Deus prepara, capacita, dá, né, tranco forte para essas muralhas levantadas, porque quando está diante de uma jornada, os teus mesmo é que se levanta, não te compreende, há atritos, mas Deus diz assim, olha, são várias portas, vários portões, e cada portão precisa de um tipo de defesa e construção. Por isso que essas muralhas sendo levantadas. Aqui teve as portas das águas que precisou. Aqui teve as portas. Aqui ainda teve até a porta larga que durante uma tomada, aleluias, de uma das guerras que teve de um dos povos de Deus contrário a eles, que eu não me recordo qual foi o povo. Este muro ficou de pé e foi chamado muro largo, muro dobrado. E este muro largo e muro dobrado, uma equipe ficou com ele para terminar, porque ele não caiu. Deus está dizendo, esse muro dobrado é a minha presença que eu coloco sobre você para dizer, não desista. Reconheça que cada departamento do seu corpo precisa de um tipo de elementos para fechar as brechas, para fechar as brechas e levantar os muros. Porque aqui Deus falou de levantamento de muros, de construções. Então aqui até as portas das águas, onde um dia recebeu conduto para lá aquele tanque de Siloé. Eita, que é a porta, aleluias, que era da torre de Davi. Não foi um acaso que Jesus curou naquele lugar. E que pessoas recebiam ali, né? Eles entendiam que o anjo descia, sacudia as águas e eles teriam ali a cura. E um desses lugares foi as portas das águas. E que até hoje encontraram os teólogos, não, arqueólogos, encontrou todas as pistas que isso adentrava para a casa do rei, alimentar aquelas fontes. E por que eu estou dizendo isso? Porque cada uma dessas portas precisou de
reconstruir, ser requalificadas. Porque um dia já ficaram de pé. Oi, tem pessoas que estão achando que você vai ficar derrubada no chão. Mas um dia ela estava de pé. Deus, eu estou requalificando. Porque os muros eu estou te entregando entendimento, sabedoria, para que você coloque ferramentas, ferrolhos, coloque batente, coloque assentamento, coloque vigas, aleluias, coloque drobadiças para as portas, porque eu estou te capacitando. Opositor está acontecendo. Mas o Senhor disse: tenha de bom ânimo. E o operar da obra fez com que aquele povo entendesse que Deus, Ele é o nosso Senhor. E quando você está diante dessa situação, que você está sentindo perigo, nas fraquezas, se lembre que não foi seus coleguinhas que mandou em você. No final, tu segurou sua onda, ficou firmado, entendeu que os horários estão sendo vigiado, onde está sendo tentado, ia aparecer. Então você se plantou, se firmou seu tronco ali, não deixou mais que tomasse o seu lanche. Deus está falando. Plantasse, mas plantasse no solo de Cristo. Eu sei que eu não vou explicar da minha maneira, mas Jesus já falou para quem Ele quis entregar. Ele dividiu em etapas e pessoas, cada um com sua jornada, sem você precisar atacar ninguém. Zorobabel teve a jornada, Neemias teve a jornada, Esdras teve a jornada. Não está exatamente na ordem. Aleluias. Assim eles tiveram as suas tarefas, em um momento que não é nada propício, em um ambiente que seria tudo desvantajoso. Havia desordens espirituais e morais. Deus está dizendo: nesta casa que se habita, você conserta os lugares, porque essas portas têm que estar todas elas com fechaduras novas, drobadiças novas, vigas novas, não tem escoramento. Eu te dou sustentação. Lança sobre mim essa ansiedade, se protifica, se fortalece, que os que estão ao seu redor são as opressões e os oponentes que vão se levantar, mas você vai estar firme, porque tem um alto domínio em você, que é o Espírito Santo de Deus habitado em mim e em vós, para a glória de Deus. E uma dessas portas que levanta das muralhas sobre sua vida, está vindo um milagre. Foi quando Deus parou aqui nas portas das águas, que eram as portas da Torre de Davi, que futuramente conhecemos tão bem, um condutor que alimentou tão bem aquele tanque imenso, o tanque de Siloé. E Jesus disse em Mateus 11, eu anotei aqui: meu jugo é leve, fardo suave, lança sobre mim, que eu estou cercando de tudo para te entregar teu milagre. Sei que está cansado, mas ninguém viveu o que você já passou. Lança sobre mim todo o fardo. Aleluia. Graças a Deus, a paz do Senhor, tem muitas portas para levantar esses muros. Aleluias, a paz e graça do Eterno, por essa rica, poderosa oportunidade.